Olá pessoal, me chamo Rafael dos Santos Gomes, sou aluno do Centro Universitário Ninter, eu realizo a licenciatura em História. Estou gravando este vídeo referente a um plano de aula e também ao meu estágio, que faz parte do meu estágio, diferentes contextos, no modelo Covid-19. O plano de aula consiste, segundo este estágio, como não podemos fazer a realização do estágio em tempo real, ou seja, presencial, então estamos gravando este vídeo para cumprir então aí as metas que se pedem aí no estágio de diferentes contextos no modelo Covid-19. Deixa eu falar então sobre o plano de aula com o tema As Grandes Navegações, e a expansão marítima e o avanço nas técnicas da navegação no século XV. Então será esta etapa de ensino no meu plano de aula, no primeiro ano do ensino médio, onde tem por os objetivos compreender o processo econômico, político na Europa do século XV e também compreender os motivos das grandes navegações, os interesses das instituições, as expansões nas rotas marítimas e também trazer aí a importância das grandes navegações para o mundo que conhecemos hoje. Começaremos então a nossa fala sobre as grandes navegações, trazendo então aí as motivações e o pioneirismo português. Lembrando sempre que Portugal foi um dos primeiros, foi o pioneiro na questão das navegações, Portugal e Espanha, Vamos trazer então aí primeiramente Portugal, que na Revolução de Avis, em 1385, e a formação do seu Estado absolutista, Portugal teve aí também um grande acúmulo de capital e portanto teve também aí as maiores condições, vamos dizer assim, de realizar estas façanhas que foram aí as grandes navegações. Começando então pelas motivações dessas navegações aí, primeiramente a mais clássica de todas, que seriam as novas rotas comerciais para as Índias, as novas rotas aí para as Índias. Eu vou utilizar aqui um mapinha, que eu trouxe aqui, para melhor explicar essas rotas, e o porquê dessas rotas, serem novas rotas, ou seja, neste contexto aí das expansões marítimas. Então, as novas rotas para as Índias. Por que para as Índias? O que eles queriam nas Índias, vamos dizer assim, como eles denominavam nesta época, então aí, esse pedacinho aqui de chão, vamos dizer assim. Deixa eu pegar a caneta que fica melhor de mostrar. Aqui seria as Índias. Tá, vamos então voltar aqui para Portugal. Portugal aqui, ó. Então, nós estamos aqui em Portugal, lá em 1415, vamos colocar assim, foi a primeira expansão, vamos dizer assim, onde Portugal tomou aí a iniciativa e saiu na frente, por isso o pioneirismo, e saíram com estas embarcações e chegaram então até a ilha de Celta, onde encontraram lá povos que moravam nesta ilha e nesta região, e dali eles tomaram esta região e acabaram aí então tomando conta dessa região, e dali começou também toda a expansão aí de Portugal. E eles tiraram então ali em 1415 a ilha de Celta, tinha os moradores lá que eram pessoas ali do continente africano. Ilha de Celta bem aqui em cima no noroeste, seria no norte praticamente, mas mais para o lado oeste, noroeste do continente africano. Então essas pessoas que moravam lá eram africanos e também muçulmanos, religião
da religião muçulmana. Então, já que estamos falando em religião, voltando ali então para uma das motivações ali também de Portugal, uma das motivações seria a nova rota para as Índias, a outra seria a busca por especiarias e a outra seria também aí buscar alimentos, metais preciosos e também a expansão da fé católica, pois neste momento, neste espaço de tempos também estava acontecendo aí também a reforma protestante, né? A reforma protestante e os católicos, ou seja, a Igreja Católica em sua formação buscava aí novos adeptos à religião, novos povos que eles poderiam cristianizar aí então, expansão da fé católica. Porque a busca por alimentos, alimentos também uma das motivações, porque a busca por alimentos, pois nesta época também devido ao declínio do feudalismo, que era um modelo devido a um modelo econômico posto na Europa, ou seja, praticamente em quase toda a Europa lá do século XV. Então, estes alimentos aí, devido a esse declínio desse modelo de vida, desse modelo de economia, estava em declínio. Então, há também a peste negra também nesta época, então favorecia muitas calamidades as pessoas passavam neste momento. A busca por metais preciosos, ou seja, no momento que eles conseguiam novas terras, conseguiam novos poços, encontravam ouro, metais preciosos nesses locais e eles também pegaram a preço e com certeza lucravam muito com isso também. E então essas motivações aí, a busca por especiarias, eu ainda não falei, a busca por especiarias também seria um dos motivos, nos casos o mais clássico, né, que as pessoas falam mais nessa questão, devido também aí as especiarias seriam pimenta, cravo, canela, ou seja, praticamente irrisório hoje a gente pensar nisso, né, que eles faziam essas navegações, faziam todo este trajeto num mar que era até então um mar tenebroso, como eles mesmos citavam. Eles faziam todas estas grandes façanhas em busca de cravo, canela e um pouco de pimenta. Mas na época eram especiarias mesmo, pois não existia naquela época energia elétrica. Então, como conservar os alimentos, né? Os alimentos eram conservados, então, e tinha um gosto melhor também através desses condimentos, podemos dizer assim, desses produtos aí que eram trazidos aqui deste local aqui que já eram trazidos deste local, que deixa eu colocar aqui para o pessoal poder ver bem, deste local aqui já era trazido antes por aqui, ó, pelo mar Mediterrâneo, né, cruzavam aqui, só que neste espaço aqui não estava dando mais para fazer este trajeto devido a altas cobranças e taxas, né, que eles estavam sendo cobrados ali pelos genoveses, ali também pelo pessoal que ficavam nessas localidades, pelo pessoal aqui, né, o pessoal do Oriente Médio aqui sempre foram grandes comerciantes, eles sempre tiveram aí atividades deles de comerciantes. Então eles traziam, já na época das cruzadas foi descoberta estes cravos, esta canela, essa pimenta, esses condimentos aí, e eles já tinham essas rotas comerciais aqui. Só que devido ao acúmulo de impostos, ao acúmulo de taxas, então ficou muito caro para os portugueses, os europeus da costa, aqui da costa, aqui mais da região à beira-mar, aqui, então fazerem todo esse contorno e chegarem até lá. Os genoveses, os venezianos, então eles ali cobravam altas taxas de impostos ali e não valia a pena. Chegava a valer 40 vezes mais o valor que eles pagavam pela mercadoria lá, então ficava inviável de fazer negócio. Também eles pegavam esta mercadoria, então, como Portugal, como eu falei lá, o pioneirismo, por que o pioneirismo português? Porque Portugal tinha essa questão geográfica, né?
essa questão geográfica aqui. Portugal fica bem aqui assim, aqui. Então vejamos aqui, Portugal ficava à beira-mar, Portugal e Espanha, bem aqui. Então eles tinham também a questão geográfica aqui também a tradição da pesca, né? Tradição de serem bons velejadores, de serem bons na questão da... por situarem-se na beira-mar, eles tinham condições ali de navegações e tinham experiências em navegações ali também. E um certo conhecimento já adquirido também. Então eles tiveram esses privilégios e favoráveis, no caso, condição geográfica favorável para eles, e começaram ali lá em 1415, a primeira ilha de Celta. Eles já foram lá, tomaram, chegaram lá, essa terra é nossa, e foram tirando o pessoal que tinha lá e se adonaram, como fizeram com o Brasil, com a América, enfim. Tinham cidadãos lá que não eram civilizados, então antes para eles não eram civilizados. Bom, 1431, chegaram na Ilha dos Açores, aí começou já a expansão, né, de fato, a expansão marítima. E a cada navegação dessas, a cada ida, a cada volta, era aquela festa que ela voltava os navegadores e contavam para o rei as boas novas, e enfim, eles eram tratados como reis, como nobres, né, como pessoas assim. E muitos não voltavam, realmente, não voltavam, pois com certeza era sempre uma incógnita a cada viagem, né? Devido também aí às suas condições que eles navegavam. Eles não tinham barcos como tem hoje, não tinham a questão de localizações, a questão de comunicação, né? Era, vamos dizer assim, no peito e na raça, né? Eles faziam, mas devido a estes conhecimentos também aqui que eles vão adquirindo e formando a cada viagem que eles fazem, a cada território que eles vão conquistando, a interlocução que eles vão tirando também, as trocas de culturas com essas pessoas, com essas, né? Tudo isso foi também adquirindo para Portugal aí um conhecimento náutico, um conhecimento também sobre estas técnicas, e foram cada vez avançando mais essas técnicas aí de navegações. Sabendo que eles tinham também a escola de Sagres, que era uma escola náutica, que também deu um suporte muito bom para Portugal para que eles fizessem todo este aparato aí, construindo naus, construindo novas caravelas, enfim, trazendo aí caravelas movidas a vela, como estão dizendo, caravelas, né? Então, que na época foi uma novidade muito, muito grande. Então, e o sistema que eles trabalhavam, o sistema de cabotagem, no qual eles navegavam, né? Eles sempre iam por este sistema. O sistema de cabotagem significa o quê? Que eles sempre iam costeando, no caso, as terras. Eles nunca entravam em alto mar, né? Quando até por isso explica também todo este período de tempo levado aí de 1415 a quase 1498 para chegar até o caminho das Índias. Agora já vou chegar lá. Então, de 1415, Celta, 1431 chegaram lá na Ilha dos Açores, mais um pouquinho para cá. Após então aí chegar em 1434, veja bem, 1434, já chegaram no Cabo Bojador. Esse Cabo Bojador ficaria bem nessa voltinha aqui, ó, esse cotovelo, vamos dizer assim, onde faz o continente africano. E também esse Cabo Bojador era um dos locais aí onde eles foram muitos navegadores aí também se perderam, barcos, caravelas, muitos morreram, enfim, os que voltaram disseram que lá tinha um abismo sem fim, que era um mar tenebroso, que tinha muitos monstros, enfim. Tem várias artes, várias pinturas da época, desse momento, que explicam, né, também aí muita literatura também portuguesa, falando Camões, falando sobre mares, sobre monstros, trazendo aí, explicando este sentido, essa questão aí toda do Cabo Bojador aí,
que foi transposto, foi passado, foi vencido lá por Gil Yanes, um navegador chamado Gil Yanes, ou Yanes, como que é. O cabo bojador então foi aí, foi desbravado, vamos dizer assim, por Gil Yanes, né? Após isso aí, em 1456, o Cabo Verde e assim eles foram expandindo e foram descendo, até chegar aqui em 1488, olha só, de 1415 até 1488 já tem uns quantos aninhos aí. Uns quantos navegadores foram e voltaram, então eles já tinham ocupado boa parte aqui também do continente africano. Em 1488 eles chegaram aqui, bem nesse cantinho aqui, onde se encontra aqui a rota. Aproximar um pouquinho da câmera aqui. Seria o Cabo das Tormentas. Primeiramente chamaremos esse cabo do Cabo das Tormentas. Por que Cabo das Tormentas? Veja bem a posição geográfica dele aqui. Se encontra então essa parte de terra, bem no cantinho, e aqui já pegando a parte antártica, aqui com o gelo, Oceano Atlântico, aqui a parte da Antártica. Então aquela história. Hoje já podem se dizer, através do conhecimento geográfico, do conhecimento do clima, através de todo o conhecimento, pode-se dizer e se explica facilmente essa questão por ser chamado Cabo das Tormentas, devido às questões de massa de ar quente com ar frio. Formava-se muitas tormentas nesta parte do mar, do rio, e eles não conseguiam realizar o sistema de cabotagem, então eles vinham até aqui e acabavam virando o barco e, enfim, era um transtorno danado, eles nunca conseguiam transpor este Cabo das Tormentas, né? Tanto é que levou de 1415 até 1488, de 1456, vamos dizer assim, até chegar no Cabo Verde. Do Cabo Verde até o Cabo das Tormentas, eles não conseguiam transpassar este cabo porque eles não mudavam também o sistema. Até que um navegador chamado Bartolomeu Dias resolve ser mais audacioso e também trazer aí, realizando uma manobra mais por fora aqui, e conseguiu passar então pelo Cabo das Tormentas, e até que lá após 10 anos disso, já conseguindo passar o Cabo das Tormentas, em 1498 conseguiram sim realizar a façanha tão esperada, que seria a passagem e as novas rotas para as Índias, que aí o navegador Vasco da Gama conseguiu chegar em Calicut, né, no qual ele ficou conhecido, ficou até registrado lá como vice-rei, né, de Calicut, Vasco da Gama. Ele em 1498. Claro que também com o apoio e também aqui as diretrizes, as manobras do Bartolomeu Dias, que indicou para ele: tu cruza lá, faz assim, faz assado, blá, 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 e tu vai fazer toda a volta e vai chegar e vai conseguir passar. Então, referente a essas navegações e todo este contexto aqui, este trajeto, eles já têm, durante todo esse continente africano, nós estamos falando de um continente muito grande, estamos falando aí de 1415 a 1498, quase um século de navegação aí, e depois muito tempo a mais tarde também tem as navegações aí que vieram para aqui, que partiram aqui, tem as navegações espanholas, tem as navegações inglesas, enfim, depois tem aqui também a parte que eles chegaram no Brasil em 1500, nós estamos em 1498, aí 2 anos a mais, né, 1500, descoberta do Brasil e toda essa... E hoje nós estamos aqui falando português, né, conversando, porque devido a estes camaradas aqui que fizeram todas estas façanhas aí e vieram até a nós, né? Talvez se não nós tivéssemos, talvez estaríamos hoje falando a nossa linguagem, né, um tupi-guarani, né, ou outra linguagem indígena que nós estaríamos utilizando hoje. Mas estamos falando português devido então aí a esta escola de Sagres, devido a essas questões aí da história da Revolução de Avis, enfim, todas essas questões aí que eu
falei nesta aula. Bom, fazendo uma reflexãozinha rapidamente aqui, o nosso este assunto aí engloba muito hoje a NASA. A NASA faz esse trabalho que a escola de Sagres fazia lá no século XV. A NASA também busca novos mundos, enfim, e a gente está sempre aí esperando, como o povo, esperando os grandes navegadores. Nós somos o povo hoje esperando os astronautas trazerem notícias dos outros planetas, enfim. É uma forma de trazer também para o contexto, para as pessoas entenderem que o homem sempre está em busca de alguma novidade. Tá bom, pessoal? Era isso por hoje, então. Muito obrigado.